Olá, meus queridos alunos e apaixonados pela história da arte. Hoje nós falaremos sobre a importância da vinda da missão artística francesa para o Brasil, lá no período joanino. Então, bora comigo! Bem, pessoal, vamos começar então fazendo o contexto histórico desse período, que nós chamamos de período joanino, que é o período em que a família real portuguesa estará aqui no Brasil, tá? Para entendermos melhor essa parte, vamos dar um pulinho lá na Europa, pois lá Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental. Mas o que é isso, Marcelo? O bloqueio continental? Ele vai proibir os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. E quem não acatar a França será invadido por tropas napoleônicas. Mas pode fazer isso, professor? Turma, é uma questão de força. Napoleão tinha o exército mais forte do mundo. A Inglaterra tinha a marinha. Napoleão até tentou invadir a Inglaterra, mas a marinha inglesa, mais poderosa, venceu a batalha decisiva, a batalha de Trafalgar. Então restou o que a França? Isolar a Inglaterra, fazer um bloqueio continental, tá? Uma boa resposta para isso, caso caia em vestibular, ou vocês que estão vendo pelo prazer de saber história, a França quer dominar o mercado europeu. E assim Napoleão quer estimular a indústria e a produção francesas. Por consequência disso, enfraquecer a Inglaterra, que é quem já dominava o mercado europeu, tinha preços melhores, já tinha passado por sua revolução industrial. Então é nesse contexto que Portugal vai enrolar, e olha que Portugal enrolou bem aí, né? Portugal vai enrolar a França por mais ou menos um ano, já que o bloqueio foi em 1806, e Napoleão vai invadir Portugal em 1807, em dezembro, tá? Então, Portugal dava o famoso migué, o jeitinho português, enrolava, falava que ia romper, não rompia. Era muito difícil para Portugal, porque de um lado você tinha a ameaça de Napoleão, do outro lado você tinha a ameaça da Inglaterra. Rapaz, é um pincher no meio do Rottweiler e do Pitbull, uma bocada mata. Aí Napoleão deu ultimato para Portugal, não teve jeito. Em dezembro, tropas napoleônicas invadem Portugal, no contexto do bloqueio continental. Então aí Portugal vai colocar em prática uma antiga ideia portuguesa, um projeto. Em caso de necessidade, a família real poderia transferir-se para o Brasil, para a colônia. Então assim, Dom João, o rei Fujão, foge para o Brasil, protegido pela marinha inglesa, tá? E vai se estabelecer lá no Rio de Janeiro, que já era a capital do Brasil, hein? O Rio torna-se a capital no contexto da mineração, uma medida tomada pelo Marquês de Pombal, tá? Não vai achar que o Rio passa a ser capital aí, não. Já era a capital. Primeiro foi Salvador, depois Rio, e só no futuro, bem no futuro, Brasília. Belezinha, turma? E aí, logicamente, que a partir daí o Rio vai passar por um período de embelezamento, de modernização. Então, o Jardim Botânico, o Horto Real, a Biblioteca Real, obras de saneamento, a imprensa régia, o Banco do Brasil, lógico. 15 mil portugueses chegaram no Rio de Janeiro, tomando casas. É preciso dar uma certa civilidade, né, para o Rio de Janeiro. Dom João VI é o príncipe regente do Brasil, tá, pessoal? No início do período joanino, porque a rainha mãe está viva, a Dona Maria, mas está louca. Se a rainha está louca, quem governa? O príncipe. Por isso que é um príncipe regente. Daqui a pouco no Brasil vai casar-se com a Carlota Joaquina, o príncipe Dom João VI. Belezinha, turma? Bem, um pulinho na Europa. 1810, ingleses expulsam os franceses de Portugal. Então, para não se perder, 1807, a França invade Portugal, em dezembro, leva mais ou menos uns 3 meses para a família real chegar no Brasil. Então chega em 1808, abre os portas das Nações Amigas, não é isso? Começa a modernizar o Rio de Janeiro, civilizar nos padrões europeus, belezinha? 1810, os franceses são expulsos de Portugal pelos ingleses.
Mas o Dom João VI não volta para Portugal. Eu não, nem a pau. Aqui no Brasil não tem guerra. Ó, o pau tá comendo na Europa, né, velho? As guerras napoleônicas, o bicho tá pegando lá. Aqui no Brasil não, eu como bananinha, como abacaxi, vivo com a Carlotinha e estou em paz. Então, mesmo assim, ele fica no Brasil. E nesses 10 anos, até ele ser obrigado a voltar, de 1810 a 1820, quem está governando Portugal é uma junta inglesa. Belezinha, turma? Bem, 1815, Napoleão é derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Napoleão é preso na ilha de Santa Helena, onde morre em 1821. 1815, Napoleão foi preso. Quem vai assumir o trono francês? Luís XVIII, Bourbon, absolutista. Professor, depois da Revolução Francesa, de Napoleão, os Bourbons voltam ao poder. E para reaproximar os dois países, França, que era inimiga de Portugal, mas que agora, com Luís XVIII, não é mais. Para reaproximar os dois países, o Luís XVIII vai enviar, em 1816, para o Brasil, a famosa Missão Artística Francesa. A Missão Artística Francesa tem como líder Le Breton e como destaques, os mais importantes, Debré, Tunet e Montigny. E vai fundar no Rio de Janeiro a Escola Real de Ciências, Artes e Ofício, a futura Escola Imperial de Belas Artes, tá? O estilo que eles vão trazer para o Brasil é o estilo neoclássico. Já falamos sobre o neoclassicismo na Europa em outra aula. Tá? Então é estilo neoclássico, onde você vai valorizar a cultura greco-romana e o renascimento italiano. Você não deve estar tão preocupado em imitar a realidade, mas sim uma idealização desta realidade, tendo como base os estilos greco-romano e renascentista italianos. Teremos aí uma série de obras retratando momentos épicos, por exemplo, a coroação de Dom João VI, uma arquitetura inspirada na arquitetura clássica. Teremos também muitas obras de cunhos de cotidiano, da vida dos escravos, a vida nas cidades. É um momento muito importante, muito rico da história do Brasil, devido a esses registros aí. Tá? Os livros escolares, turma? Os vestibulares usam muitas obras desses autores, sobretudo de Debré, em suas provas, em seus conteúdos. Então vamos ver agora alguns autores principais. Então, tendo em vista isso, o plus turbo, tá? Inspiração neoclássica, despreocupação com uma imitação da realidade, mas sim uma idealização, usando as técnicas, as convenções greco-romanas e do Renascimento italiano. Vamos começar então por Debré. Debré, que era sobrinho de Davi. Lembra de Davi, pessoal? Davi, ele era um grande pintor francês, pintou a famosa obra A Morte de Marat, já analisamos em nossa aula, lá no neoclassicismo francês. Davi também pintou a coroação de Napoleão. Então, Debré era sobrinho de Davi. Um belíssimo pintor. Debré vai registrar desde fatos importantes como a coroação de Dom João VI até episódios simples do cotidiano, tá? Então vamos analisar algumas obras aí de Debré. Em Coroação de Dom Pedro I, o imperador do Brasil, fazem parte da cena retratada Dom Pedro I com a coroa e o cetro, símbolos do poder imperial. Autoridades da corte e da igreja em primeiro plano. A imperatriz e uma criança assistindo à coroação do alto de uma sacada, e outros membros da corte, organizados de forma rígida, em planos mais afastados. Pessoal, é uma cerimônia que lembra quadros de cortes europeias. E a ideia do Debré justamente é essa, europeizar esse momento aí. Mas detalhes dos trajes de Dom Pedro I, botas de cano longo, esporas próprias para montaria, quebram um pouco a solenidade do momento. Não sabemos se nesses detalhes há uma intenção do pintor de mostrar a diferença de uma coroação em um país jovem
sem nenhuma tradição monárquica, ou simplesmente de expor a falta de sentido de aqui se imitar as cortes europeias. Já nesta outra obra, Uma Senhora Brasileira em Seu Lar, o artista francês documenta o estilo de vida de uma família brasileira na primeira metade do século XIX. Uma senhora branca, com trajes e acessórios indicadores de uma boa condição social, dedica-se a um trabalho manual em seu lar. Uma criança igualmente branca e bem vestida está voltada para a leitura. Ambas têm escravos à sua volta para servi-las. Crianças negras brincam pelo chão. Não há nenhum homem branco no ambiente doméstico, indicando que, entre nós, este lugar era reservado mais às mulheres. O ambiente doméstico que vemos, entretanto, não revela excessiva riqueza, pois não há telas nas paredes, os tapetes parecem esteiras e o mobiliário é muito simples. Outro gigante da missão artística francesa no Brasil é Tonet. Tonet, que já era um pintor famoso na França, já havia pintado várias obras para a corte de Napoleão, episódios históricos nos quais Napoleão havia se envolvido. Então já era um pintor de bastante destaque também. Aqui no Brasil, Tonet, ele vai ser mais marcado por pinturas de paisagens, o que é também um belo relato histórico daquele período. Vamos ver então a obra dele chamada Morro de Santo Antônio. Nessa pintura, Tonet mostra, além do Pão de Açúcar, a mais famosa formação rochosa da cidade do Rio de Janeiro. Também aparecem edifícios baixos e a presença de muitas árvores na paisagem urbana. Fora o aspecto de documentação sobre como era a região nessa época. Chama a atenção do observador a impressão de luminosidade própria de um país tropical como o Brasil. O estilo neoclássico também pode ser percebido na arquitetura do Rio de Janeiro na época. Tá? A missão artística francesa, como eu já disse, trouxe pintores, escultores, arquitetos, pedreiros, botânicos, biólogos, uma grande variedade de artistas e pesquisadores, cientistas também. E na arquitetura não foi diferente. O principal nome é Montigny, que fez o projeto da Escola Imperial de Belas Artes. Infelizmente, turminha, hoje em dia só existe, só resistiu ao tempo e ao mau cuidado das autoridades o pórtico de entrada. Vamos dar uma olhadinha melhor nele então. O prédio da academia, pessoal, foi construído em 1826 e demolido em 1937. Da construção original, hoje só resta parte de uma fachada. Inicialmente, na academia, ficavam expostas as pinturas trazidas pela missão artística francesa. Com o passar do tempo, o acervo cresceu com aquisições e doações. E hoje esse conjunto de obras está reunido no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Então o que vocês estão vendo aí, era a antiga Academia Imperial de Belas Artes, mas que restou apenas o pórtico de entrada deste prédio. Mas que fica claro também a influência clássica, neoclássica nessa obra. É isso aí, pessoal. Essa é a importância da vinda da missão artística francesa para o Brasil. Trouxe para nós o estilo neoclássico, rompendo com o barroco que predominava ainda no Brasil. A partir daí, a arte brasileira passa a sofrer cada vez mais influência da cultura europeia. Tá? A Escola Imperial de Belas Artes vai formar uma série de artistas brasileiros, mas isso nós veremos no nosso próximo encontro. Um beijo para todos, bora viver essa vida e bora viver de arte, pois assim nós somos muito mais felizes.